O primeiro bloco, a gente vai tratar sobre esse arcabouço teórico e a elucidação dos conceitos e os operadores chaves nesse curso. E o primeiro momento vai estar dedicado a conversarmos sobre aqueles autores clássicos e contemporâneos com os quais eu dialogo e eles constituem os pilares e o principal referencial teórico na construção dos instrumentos, né? A gente vai ver isso depois, mais lá na frente. Quem são esses autores? Em primeiro lugar, temos a Elizabeth Bates, dos Estados Unidos, que a gente vai ver nos instrumentos. Depois dela vão vir outros autores que vão dar continuidade na teoria pragmática dela sobre a aquisição da linguagem. Tudo o que eu vejo é que quase todo finaliza nela, né, como fundamento desse conhecimento. Ela vem do construtivismo, poderíamos dizer, e ela faz, por exemplo, nesse teste da linguagem e contexto, ela faz fundamentação dos momentos do desenvolvimento da linguagem e uma analogia com o desenvolvimento cognitivo do Piaget, a teoria do Piaget. Mas é uma autora que, em plena década dos 70, nos Estados Unidos, ela vai plantear, por exemplo, esse pressuposto de que o único dispositivo da aquisição da linguagem real é a criança inteira crescendo no mundo social. Isso ela deve ter tido muita coragem para, né, plantear esse paradigma num momento onde a teoria do Chomsky, do inatismo linguístico, né, e o planteamento de dispositivos inatos da aquisição da linguagem estava em voga, em moda, nesse momento nos Estados Unidos e no mundo todo. A gente vai ter esse livro, eu tenho aqui ele em físico, A Emergência do Símbolo, também um livro maravilhoso, é uma pesquisa qualitativa, daquele jeitinho que a gente gosta, né? Que ela fez acompanhando 25 crianças na faixa etária de 9 até 13 meses, onde ela vai avaliar e ela vai plantear aí toda a sua teoria sobre a cognição e a comunicação na infância, certo? Nesse livro aparece um apêndice, o instrumento que eles utilizaram, e eu fiz a digitalização e uma tradução que eu vou disponibilizar para vocês. Apresento esse instrumento no terceiro bloco do curso. Bom, temos o autor Jerome Bruner, também do cognitivismo social americano, com estes dois textos que são chaves na compreensão da relação da comunicação com a linguagem, no arcabouço pragmático desse desenvolvimento. Temos aí esses dois textos, o contexto social da aquisição da linguagem e da comunicação à linguagem, uma perspectiva psicológica. Bom, como autores clássicos, também temos, né, os fundadores da NPHC, o Vygotsky e o Luria, que é o referencial que norteia a minha prática em pesquisa e em clínica neuropsicológica. E já aqui a gente entra em uma teoria que é coerente, o postulado que eles têm sobre o desenvolvimento da linguagem, da comunicação na infância, é consequência de metaprincípios e pressupostos, princípios gerais dessa teoria, certo? No tomo 3 do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, o Vygotsky planteia que a história do desenvolvimento do gesto de apontar tem um papel excepcionalmente importante no desenvolvimento da linguagem da criança. Em certa medida, esse primórdio, né? Esse prelúdio, né? E, em grande medida, o fundamento ancestral para todas as formas superiores do comportamento. Vejam que frase de peso. E o Luria, seguindo essa linha, vai ter esse texto maravilhoso, traduzido pelo pessoal do Catarse e o Bruno, texto publicado em inglês, na tradução ao português, intitulado Perspectivas Científicas e Becos Filosóficos na Linguística Moderna, onde a gente vai falar um pouquinho depois do conteúdo desse paper, onde ele se debruça sobre este pilar e faz o contraponto da teoria histórico-cultural contra o inatismo chomskiano da gramática generativa e da aquisição da linguagem.
Bom, autores contemporâneos, temos o Mike Tomasello, uma espécie, ele mesmo se define como neo-vygotskiano, e ele tem esses dois grandes textos, A Origem da Comunicação Humana e Nos Convertendo em Humanos, né, algo assim. Ele vai ser o autor que vai sintetizar as posições do Brunner e da Elizabeth Bates para, sobretudo, se debruçar sobre o operador, o marco da atenção compartilhada. E, por fim, temos como autor contemporâneo a Elizabeth Grace, autora americana, grande referência em todos os manuais e as escalas infantis. Quem escreve, né? Vocês podem ir lá e confirmar, por exemplo, na escala Bailey, quem escreve a seção da comunicação social é essa autora, e seus textos são bastante abrangentes, né? Sobre a comunicação social e essa passagem, né, da comunicação para a linguagem. Defendendo nesse texto, por exemplo, a importância de definir, de traçar um perfil dos gestos que a criança faz como parte dessas habilidades comunicativas e o peso que isso tem para o diagnóstico precoce e a vigilância do desenvolvimento. Vamos ver isso depois com mais detalhe. Bom, um pouco essas foram as inquietações teóricas que motivaram, de alguma forma, a minha pesquisa do doutorado, mas, enfim, a organização desse curso, vamos dizer. A problemática clínica, a partir de estágios que eu tive a oportunidade de fazer, tanto no México, durante o mestrado, como aqui no Brasil, em serviços de pediatria, de atenção a bebês e crianças pequenas que ainda não falam, a gente vê a seguinte problemática clínica, né? Em primeiro lugar, que as principais queixas de atenção no serviço de neurodesenvolvimento que os pais referem são atraso na fala e atraso psicomotor de forma geral. Mas em crianças que estão acima dos 2 ou 3 anos, começa já a ter indício, a mostrar sinais que preocupam os pais, mas quando a gente faz o momento da anamnese, o momento da entrevista inicial, a gente vê que já tinha subsídios nesse desenvolvimento que davam conta, que justificavam, digamos, uma atenção precoce ou anterior e não foi feita, né? Então, a gente precisa empoderar não só os pais, também os serviços de saúde e educação, sobre quais são, então, esses indicadores, né, iniciais do desenvolvimento para que eles estejam alerta e poder iniciar uma atenção oportuna. Bom, em segundo lugar, muitas crianças que iniciam sua educação escolar por volta dos 6 anos nunca passaram por uma avaliação infantil mais aprofundada para além da triagem pediátrica, que sabemos, em certa forma, quando a gente se preocupa pelo desenvolvimento psicológico, ela acaba sendo apenas um dispositivo preliminar. Bom, também porque existe uma dificuldade metodológica importante para avaliar crianças pequenas, né? A gente falando de crianças que choram, né? Que é difícil estabelecer aí o raporte e a sua colaboração nas sessões, nas interações, com grande instabilidade do foco atencional, quando comparado com uma criança maior, de maior idade, mas isso não pode ser uma limitação para não cumprir com as etapas da avaliação psicológica ou neuropsicológica, que inclui todo o fornecimento de testes e aplicação de instrumentos, certo? Vemos que há uma escassez de instrumentos flexíveis, para além das escalas padronizadas internacionais, que contemplem os estilos de interação específicos da região latino-americana, sobretudo para este público-alvo de crianças que ainda não falam. Vemos um predomínio em psicologia, eu via nesses serviços onde fiz estágio e prática supervisionada, que o protocolo, por exemplo, da atenção neuropsicológica para crianças a partir de 3 anos estava montado direitinho, né? Você tinha os instrumentos, você sabia o que fazer, porque os instrumentos ponderam justamente a resposta verbal e os comportamentos observáveis, digamos, mais estruturados da criança. Mas, quando você ia para essas crianças por volta de 1 ano, estava aquilo um pouco disperso.